Creio que lembra da minha questão, que me separei do meu esposo, que vivi 12 anos, ele me traía. A gente se separou, ele está com outra, estou muito triste mesmo, mas creio que todas as coisas cooperam para o bem. Faz assim, olha, isso é inclusive o tema principal, é o tema do meu segundo livro, Um Amor Sem Fim, onde ali também eu escolhi colocar a história de muitas mulheres, de muitos casais que se separaram, de muitas mulheres que enfrentaram dificuldades no relacionamento, divórcio. E eu acho muito interessante que a gente acredite em restauração de casamento, resgate dos relacionamentos, mas que isso venha a acontecer quando as pessoas envolvidas estão trabalhando em conjunto para viverem enquanto indivíduos. Nós precisamos nos lembrar que um casal são duas pessoas que, apesar de, segundo a palavra de Deus, passarem a ser uma só carne, elas não perdem a sua individualidade. Elas não deixam de ser indivíduos. E elas não podem se perder na existência do outro. Eu existo porque o outro existo. Isso não é bíblico. Então, quando uma união se desfaz, quando um casamento se rompe, infelizmente, muitas pessoas, especialmente mulheres, elas se entregam para uma vida desastrosa, como se elas dependessem do outro exclusivamente para viver. Como se elas não tivessem autonomia, como se elas não tivessem capacidade de viver, como se elas não tivessem inteligência, como se elas fossem um nada sem o outro. E isso é muito triste, porque Deus, em Cristo Jesus, que se apresentou entre nós como nosso Salvador, ele nos resgatou como indivíduos primeiro. Nós temos relação com Deus individualmente, uma relação de aceitação da sua bondade, da sua misericórdia, de uma vida extraordinária que Jesus Cristo nos oferece, bancando a nossa salvação. Isso é o indivíduo quem recebe, é a esposa quem recebe Jesus, é o marido quem vai receber Jesus, mas individualmente. E será uma bênção para os dois, mas a recepção do que Deus nos oferta é de cada indivíduo. Nesse sentido, é o que eu volto a pontuar para você. É muito triste quando um casamento se desfaz. Obviamente que fica a dor, a tristeza, a mágoa, o sentimento que tenha sido despertado em função de um rompimento, especialmente quando nós estamos falando de traição. Né? Fica o desgosto de ter sido traída, de ter sido trocada por uma outra pessoa. Mas é meu dever dizer para você que o Senhor, o seu Deus, ele não tem negócio exclusivamente com o casal, passando por cima do indivíduo. O negócio de amor de Deus é com cada indivíduo primeiro. E não é da vontade de Deus que você simplesmente desfaleça, morra, acabe, deixe de existir, deixe de ser, deixe de viver, porque o seu casamento acabou. Antes da instituição casamento, a vida. Para existir casamento, Deus criou primeiro homem e mulher. Se eu me perco da minha existência em nome do casamento, em nome da relação, não faz sentido, porque essa relação não pode ser o meu Senhor, essa relação não pode ter a totalidade da minha vida. Então, a sua dor, a sua tristeza de ter vivido 12 anos com o seu marido, mas um homem que lhe traía, que vai dizer do caráter dele, que vai dizer de quem ele é, e não tem a ver com você, tem a ver com quem ele é. Num dado momento não foi possível e agora ele já está com outra pessoa. Na verdade, ele não está com uma outra pessoa, ele deve estar com outras pessoas, porque o padrão dele é trair. Ele pode estar agora envolvido numa relação em que ele esteja apaixonado pela novidade, mas o caráter dele permanece.
a menos que ele tenha um encontro com Jesus Cristo e se quebrante, seja transformado pelo poder do Espírito Santo, mas é muito possível que ele não seja só de uma, desta mulher com quem ele está agora, mas ele tenha outras mulheres por conta de ser o padrão de vida dele. Então resta para você o luto de ter passado 12 anos com esta pessoa, de ter dado inúmeras chances, de ter orado, de ter buscado a restauração do seu casamento. Imagino que você tenha feito o seu melhor. Mas, e se cometeu equívocos, enganos, o que seja, mas está tudo dentro da sua tentativa de manter a sua família, não foi possível continuar, então agora tenha em mente que o interesse de Deus é por você como mulher, é por você como indivíduo. Independente do gênero, como Deus também tem interesse na vida do seu marido para restaurá-lo, para transformá-lo, para salvá-lo. Mas se ele está envolvido nestas ilusões e perdido nesse estilo de vida que ele foi alimentando para si próprio, por questões outras que eu não sei, por, quem sabe, um padrão de comportamento de familiares, ou um aprendizado que ele foi admitindo ao longo da vida, o que seja, mas nesse momento meu interesse é que você lembre-se que apesar disso, que apesar dessa dor, que apesar desse luto, dessa frustração, dessa tristeza com a qual você deva lidar, porque é o seu luto, mas a sua vida não chega ao fim porque o seu casamento acabou. Tenha em mente, eu volto a dizer e direi tantas vezes for necessário, porque eu tenho tanto carinho por essa demanda de pessoas sofridas como você, que eu escrevi este livro aqui, Um Amor Sem Fim. Aqui eu trago histórias de mulheres que renasceram e que o casamento depois foi restaurado, muitas delas depois de divórcio de anos. Mas elas foram viver em Deus. Elas foram viver a sua história. Elas foram trabalhar, elas foram estudar, elas ergueram a cabeça e elas continuaram a vida. Elas mantiveram compromisso com Deus, o seu Criador, e não com o homem carnal que a deixou, mas com Deus em primeiro lugar. E elas foram viver. E quando elas estavam vivendo de verdade, alguns voltaram e as encontraram inteira. Eu digo alguns porque são histórias selecionadas, né? E que não tenho a pretensão de contar todas as histórias do mundo, mas tenho histórias aqui, pessoas que eu conheço, não é que eu ouvi falar, é que eu acompanhei. Eles voltam a se reaproximar e... Só que ela está inteira. Ela não está aos pedaços, ela está inteira. Então, se houver condição propícia, esse casamento é retomado. Mas as pessoas nesta relação já não são as mesmas de antes, porque elas passaram por processos que as fizeram enxergar a vida com outro olhar. Especialmente as mulheres foram fortalecidas e quando fizeram proposta de retomar o casamento, elas estavam tão inteiras, elas estavam tão curadas, tão bem, tocando a vida, tão plenas, que elas tiveram a liberdade de escolher dizer sim ou não. E as que eu escolhi, que eu selecionei para contar as histórias aqui, escolheram sim. E o casamento foi restaurado. Mas estes homens que voltaram não encontraram essas mulheres despedaçadas. Então tenham muito cuidado quando vocês esperarem a restauração de um casamento, de não se prostrarem feito umas coitadas que ficam esperando viver se um homem voltar. Isso não é digno para Deus. Isso não demonstra dignidade diante do Senhor, nem demonstra que você tem realmente entendimento sobre quem você é em Deus e para Deus. Quando você faz a sua vida depender de um homem, de um pecador, ou de uma mulher, o que seja, mas estou me referindo a partir da sua história, e me lembrando de tantas outras, porque o maior público aqui são mulheres. Mas a vida humana do indivíduo não pode depender de estar com outro para então existir.
A nossa existência está em Deus. Me entende? E não é à toa, por conta de muitas dores, que eu escrevi este aqui, que é o primeiro livro, Amor e Cura, para abrir os seus olhos, para você entender que o nosso primeiro compromisso é com Deus. Ele é o nosso Criador e mantenedor. Ele dá conta das nossas feridas, Ele dá conta das nossas faltas, Ele dá conta de nós por inteiro. Se o casamento acabou ou não acabou, se tem filhos ou não temos filhos, se os filhos estão ou não estão conosco, como eu perdi minha filha, se o filho morre, o que quer que seja que aconteça com a nossa vida, Deus é nosso remédio, é nosso socorro, é nossa cura, é nosso bem, é nosso alicerce, é nossa profundidade, altura e largura. Deus é tudo em todos nós. E esse livro aqui tem sido algo extraordinário. E eu falo dele com muito amor porque são milagres que eu conto. Conto de contar mesmo, 1, 2, 3, centenas e centenas de milagres que esse livro tem operado de uma maneira tão simples. As mulheres feridas enxergarem quem é Deus e o quão poderoso é um compromisso nosso com Deus. Vamos aqui a algumas pessoas mais lindas e queridas que estão chegando agora. A Dirlene dizendo... O Pedro, olha, Amor e Cura é sensacional. E ele é homem, né? O Pedro, e leu. Só que passei as palavras para o masculino e deu certo. É porque muitas vezes eu me refiro assim, amada, querida, amiga, porque eu escrevi pensando nas mulheres. Mas o Pedro leu e ele ficava trocando amado, querido. E deu muito certo. Obrigada, viu? Um abraço para você, Pedro. Suas palavras me dão forças, além da minha busca a Cristo em primeiro lugar. Vejo seus vídeos diariamente e me fortalecem. Fico muito feliz, Kelly. Deus te abençoe muito. Amor e Cura é sensacional. Nós muitas vezes investimos em todas as coisas e em pessoas e não investimos em nos conhecer. E quando o momento difícil chega, não sabemos agir. Muito bem, Emanuela, muito bem. Apesar de você me ouvir falar tantas vezes, e ainda falarei outras tantas, sobre autoconhecimento, eu insisto que, em primeiro lugar, antes de nós nos conhecermos, nós precisamos conhecer a Deus. Muitas pessoas fazem o exercício do autoconhecimento, mas quando elas não têm o conhecimento a respeito de Deus, que é o Criador, sabe? É que quando nós estamos falando de nós, quando nós estamos nos conhecendo, é razoável que nós conheçamos a nossa matriz. Matriz mãe, matriz pai, matriz criador. Por isso, todas as vezes que você vai fazer um processo terapêutico, os profissionais pedirão a você que relate da sua infância, queiram saber da sua relação com seus pais, porque para nós nos conhecermos, quando nós fazemos um mergulho nisto que nós chamamos de autoconhecimento, quem sou eu, muito necessário se faz dar uma olhada profunda sobre qual é a nossa matriz. De onde eu vim? Quem são os meus pais? Como era o ambiente onde eu fui criada? Como foi até a minha gestação? Como foi a relação da minha mãe com a gravidez? No meu pai, como era aquele ambiente? Como era aquele momento? Como foi a minha primeira infância, minha segunda infância, minha adolescência, minha juventude? Essa história toda, ela tem que vir ali da raiz para os nossos dias, para a matriz até chegar ao entendimento do que nós somos hoje. Mas se nós ficamos só na matriz dos nossos pais, nós ainda ficaremos em falta. Como somos cristãos e somos criacionistas, temos um criador. Agora você viu que o galo veio cantar aqui, bem do meu ladinho, né? Porque ele não pode me ouvir falar que ele vem para perto onde eu estou, querendo participar da mentoria. Uma figura.